A nossa convidada é uma força criativa que transforma tecidos em narrativas e moda em ativismo. Jaul Vieira é formada em design de moda, com especializações que unem técnica, arte e inclusão. Presença de destaque na Casa de Criadores desde 2019, foi a primeira brasileira a assinar uma coleção para Marvel, com as mulheres de Wakanda. Eleita estilista do ano pela revista Glamour em 2021, Jaul colaborou com marcas como C&A, Havaianas e Disney, além de reinterpretar figurinos do Teatro Municipal. Vamos mergulhar em sua trajetória e no poder transformador da moda. Seja muito bem-vinda, Jaul. Obrigado, Paty. E já vamos começar contando como é que você se interessou pelo universo da moda. Eita, tá. Tem um fato curioso, porque eu não gostava de moda, né? Mas eu acho que eu não gostava por não haver uma proximidade com a minha realidade, da época. Eu lembro que era um universo bem distópico, assim, para o lugar de onde eu venho, enfim. E aí eu lembro de uma vez, eu sempre fui autodidata no desenho, sempre gostei muito de desenhar e desenhava muito bem, sem ter feito nenhum curso. E aí eu lembro que uma vez, assistindo televisão, na casa em que eu morava com a minha mãe, ainda criança, eu devia ter uns 10, 11 anos por aí, eu vi um desfile em algum telejornal da época. E aí eu falei, cara, eu acho que eu quero tentar desenhar isso aqui. Eu nunca tinha desenhado roupa, né? Eu fazia desenho de observações no geral, de observação no geral. E aí eu falei, deixa eu tentar. E aí eu fui tomando gosto pela coisa. A princípio, muito despretensiosamente, mais como um exercício de desenho mesmo. E aí depois eu fui entender, ficando um pouco mais velha, que isso também era uma profissão, não só o desenhar, né? Mas o pensar em projetar uma roupa, pensar no tecido, enfim. E aí teve uma doideira, porque quando me caiu a ficha que isso podia ser uma profissão, e aí eu, com o suporte da minha mãe, fomos pesquisar sobre, aí eu descobri que isso era quase que impossível, assim, de ser estudado por mim. A partir da realidade que eu vinha, social. Então eu lembro que eu tinha meio que desistido, eu falei, não vou seguir esse caminho porque um Mas qual curso. era a realidade, Jaul? Eu venho de uma realidade periférica, né? Da periferia de São Paulo, da Zona Norte, e de uma realidade histórica familiar mesmo, de não acessos, no geral. E aí, isso pra mim era muito distante pensar em moda, né? Eu acho que eu nem sabia que isso era uma área de trabalho. E aí, ao passo que eu fui amadurecendo um pouco a ideia, eu também fui percebendo e me deparando com uma realidade social que se distanciava. Um curso de moda na época, eu lembro que o mais acessível estava girando em torno de 1.500. Isso em 2009, 10, quando eu comecei a pensar em, de fato, Já colocar custava em mil e prática. quinhentos naquela época. Super, Nossa, muito super. caro, né? Era super caro. E aí tinha a realidade do ProUni e do Enem. Eu fiz o Enem, prestei o Enem, tirei uma nota média ali muito boa para conseguir me inscrever no ProUni. E aí dentro da nota de corte ali do ProUni tinham algumas faculdades que, inclusive, faculdades consideradas muito referência na área da moda. E aí resolvi me inscrever. Eu consegui numa grande faculdade aqui de São Paulo. Na época eram 3 vagas, eu fiquei em segundo lugar. Você foi bolsista. Fui bolsista, 100%. Mas eu achava que o meu maior desafio seria entrar na faculdade. E aí, dentro da faculdade, eu descobri que o maior desafio era continuar nela. Conviver. Super, super, porque é isso, né? Eu vinha dessa realidade de vir da Brasilândia todos os dias, lá pra Vila Mariana, tentar conseguir o Vale Transporte na época. Eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo, assim. E aí, mas é isso, a grana que eu ganhava eu não dava conta, né? E aí tinham vezes que eu tinha que pedir dinheiro emprestado pra vizinho, pra amigo, pra parente, pra conseguir ir pra faculdade. E aí quando eu chegava na sala de aula, eu me deparava com estudantes combinando de ir pra Nova York no mês que vem, de, sei lá, ir pro Chile no final de semana, como quem fala que vai, sei lá, atravessar a rua. Isso isso você acha que afeta Super, psicologicamente? absurdamente. Não é? Não só isso, né? Mas eu acho que foi talvez o meu primeiro grande choque social, assim. É claro que de onde eu vim eu já me deparava com essa situação, mas eu também estava ali cercada de pessoas que tinham uma realidade muito próxima da minha.
E aí é talvez o primeiro momento, eu já tinha experimentado outras situações, mas eu acho que foi o primeiro grande momento assim que me deu um chacoalhão, que eu falei, como é possível uma realidade social brasileira em que eu não tenho dinheiro para pegar o vale transporte para vir para cá, e tem outra galera que vai, sei lá, para a Europa, para os Estados Unidos, como quem vai à feira. Ô, João, mas você acha que o mundo da moda ainda ele tem essa organização ainda classicista? Ele ainda é um impeditivo para muita gente? É, eu acho que essa realidade está posta. Eu acho que existem agora, talvez, algumas pequenas políticas públicas que não dão conta de, né, de uma equiparação social, obviamente, mas que permitem alguns acessos. Mas no final das contas, Paty, mesmo para quem se insere nesse universo da moda, seja a moda da indústria, seja a moda que vai para a mídia de moda, né, enfim. O que você vê na mídia, por exemplo, continuam sendo as mesmas marcas, enfim, regidas por pessoas mais abastadas socialmente. E às vezes até tem uma galera que faz um trabalho muito interessante, mas que não consegue, né, furar Exatamente. essa bolha que é muito restrita. No final das contas, quem são as pessoas que são convidadas para os eventos? Ainda são essas pessoas. Então, Mas você acha que isso não tem mudado? Pelo menos na última década, não eu houve acho uma que a gente mudança teve significativa? avanços. Eu acho É. que a gente teve avanços, mas eu acho que a gente também teve avanços em decorrência, do período pós-pandêmico e Hum. das pautas todas, trabalhadas mais incisivamente, mas muito disso também foi em decorrência desses próprios corpos políticos que estavam ali, né, trazendo essas discussões com maior peso. Mas eu acho que a gente ainda está muito longe de uma realidade minimamente digna para outros profissionais que também estão nesse corre, sabe? Perdão. Imagina o quanto de talento se desperdiça Super, tem um monte de gente nessa que, corrida. que desiste no meio É, do caminho. porque no final, quem chega em algum lugar são os mais resilientes no final, né? E é muito pouco, né? Tem muito mais gente. Eu não digo nem que são resilientes, assim, porque a resiliência para um corpo político, ela é muito, muito cruel, né? Então, essa necessidade de você ter que estar se reinventando o tempo inteiro e aguentar o tranco de tantas violências que existem, é muito cruel para esses corpos. Então, os corpos que conseguem, de alguma forma, se manter, eles estão exauridos, É. a saúde mental está no chão, e esses corpos também têm outras realidades, econômicas, inclusive. Quem trabalha na moda com uma realidade aproximada da minha, trabalha por uma sobrevivência e também para combater algumas pautas super problemáticas historicamente, que estão postas aí. A gente está, a partir dessas narrativas, tentando recontar uma história a partir dos nossos corpos. Mas eu gostaria de poder falar, sei lá, gente, sobre flores, como temática de um desfile. Você tem que continuar politizando seus desfiles para trazer essas pautas para o centro Pela da discussão. importância que isso tem para quem está vindo também, para quem já está somando comigo e com tantas outras pessoas, e para quem vai vir ainda, né? Então, esses corpos dissidentes de uma forma geral, eles não têm um descanso disso. E mesmo quando eles tentam descansar sobre isso, normalmente se puxa o tempo inteiro essa conversa. Inclusive no processo criativo, né? Ah, mas você está falando sobre qual pauta? Sei lá, já se deduz que é uma pauta racial sempre, que é uma pauta, enfim, né? De cunho discursivo muito denso. E quase que você não tem a possibilidade de falar sobre coisas corriqueiras, assim. Não consigo imaginar o quanto isso deve ser realmente cansativo, de Super, ter super. o tempo inteiro bater nessa E tecla. isso é muito doido, né? Porque ao passo que esses corpos estão tendo que o tempo inteiro bater nessa tecla, corpos mais abastados estão podendo falar de flores nas suas Sim. coleções, né? E aí são esses corpos que deveriam estar discutindo essas pautas, na real, no final das contas. Pois é. Historicamente, sim, Pois é. né? Até porque a gente está falando, os abastados geralmente vêm das linhagens escravocratas e, enfim. Você foi vítima de um plágio na faculdade, né? Não sei se você quer falar sobre isso e tal, mas vamos até transportar para lá, porque como o Gustavo falou, é uma batalha realmente ter
existido dentro desse contexto em que você se colocou. E mais do que isso, ter saído de lá formada, eu não sei quantas pessoas tinham com você dentro da classe, mas quantas pessoas existem hoje no mercado, né? E você não só existe no mercado, como você tem construído uma história dentro do mercado da moda, nessa última década e meia, absurda, absurda, né? Chegando, inclusive, a fazer coleção com a Marvel e tal. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa história, e sem se colocar como vítima e tal, mas, enfim, contasse pra gente como é que foi esse processo todo. Da chegada até a Marvel. Primeiro da história do plágio, de como é que foi tudo isso e como você foi, né, invisibilizada ali e como é que você superou tudo, porque você está formada, criou uma marca, a sua marca é incrível e quantas outras pessoas que tiveram todas as possibilidades de estudar estão aí no mercado junto com você, são suas concorrentes? Paty, eu acho que na verdade o plágio que eu sofri no período da faculdade, ele foi sim extremamente impactante, mas ele foi só a pontinha do iceberg, né? Eu tive trabalhos plagiados em inúmeros locais, acho que o maior deles, na verdade, maior no que diz respeito ao que atingiu a massa, assim, foi o trabalho com os cadastros de tênis e as ponteiras, que aí, na verdade, foi um estilista gringo que assina para várias cantoras famosérrimas do mundo inteiro. E eu acho que esse foi o mais emblemático para mim, porque enquanto houve plágios aqui de marcas ou pessoas mais próximas, eu consegui falar com a pessoa diretamente, eu consegui questionar minimamente, assim, ainda que não juridicamente por uma questão também financeira. Mas esse foi o que eu mais me senti impotente, assim, foi um que eu falei assim, cara, realmente o dinheiro manda no mundo. Porque essa Chegou a bloquear a conta dele, né? bloqueou, assim, mas porque é isso, né? Foi um post que viralizou, e na verdade não fui eu que descobri o plágio. Alguns jornalistas super renomados, assim, da moda, começaram a me mandar mensagem: João, você fez esse look aqui? Aí eu olhei, eu ainda tinha visto a miniatura, não tinha aberto a foto, eu falei, gente, eu não lembro de ter feito essa roupa nessa cartela, será que eu tô doida? Aí eu abri a foto e falei, não, não é minha essa roupa. Assim, a estética toda é igual, mas não é minha. E aí fui atrás de quem era, enfim, e aí vários jornalistas falaram, olha, já, se fosse você ir atrás. Aí eu descobri que o cara é um puta de um nome renomado lá fora e tal, que é isso, né? Assina pra essas cantoras que a gente tá acostumado a ver por aí no mundo. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem, uma DM pra ele no Instagram, e fui super, assim, super diplomática. Eu falei, olha, eu vi esse look aqui, queria que você me falasse um pouquinho sobre ele, porque ele tá com um trabalho, uma técnica muito parecida com a minha. E aí queria que você me falasse um pouco sobre. Foi essa a abordagem. E aí ele demorou, ele visualizou rápido, mas ele demorou para me responder. E aí quando ele me respondeu, em resumo, assim, ele falou que era uma grandíssima viagem minha, que eu era uma Harris criadora brasileira Nossa, cara, os caras conseguem e que ir além, né? super, ele piorou a situação absurdamente. Que eu era uma Harris criadora brasileira, que eu tava super me achando, não sei o que, nananã, e que não tem nada a ver, porque ele sempre criou isso. E era a primeira vez que ele fazia esse look. E o mais bizarro foi que esse look só foi copiado depois que houve um trabalho meu com essa técnica, um pouco mais massificado por conta do clipe da Anitta com a Cardi B. A Anitta, não a Anitta, né, mas os bailarinos da Anitta usaram esse look. E aí, como era também com a Cardi B, a Anitta já tinha esse peso, mas aí juntou com a Cardi B, isso conseguiu furar uma bolha territorial, né? Saiu de Do Brasil. sul global, saiu do sul global, Pois porque eles acham sul global, né? Qual que era a técnica? Só pra gente. É esse trabalho que eu faço com cadastros de tênis e as ponteiras especificamente. E aí, por que que acabou, né, se tornando uma técnica que as pessoas lembram muito de mim? É. Porque as ponteiras são normalmente trabalhadas como detalhes, sei lá, em cadastro de moletons, né? Você coloca o ilhose, passa o cordão e coloca a ponteira. E a ponteira vem com a intenção de que esse cadastro não volte, além de ter uma Tem uma, estética, ali, um uma acabamento. Enfim. funcionalidade, né? Sim. E aí foi a primeira vez, né, do que eu me recordo de outros trabalhos, foi a primeira vez. E eu trabalho com essa técnica há muito tempo. Eu trabalho desde que eu fiz a minha primeira coleção.
Fazem 15 anos isso. E aí foi a primeira vez que um look inteiro era composto por ponteiras, com cadastros de tênis. Não eram franjas pré-fabricadas, eram franjas que nós fizemos com cadastros de tênis, medidos um a um. E aí é muito específica a imagem, muito específica a técnica. E aí foi depois desse clipe da Anitta com a Cardi B que rolou esse plágio. Aí eu juntei Lé com Cré, né? Eu falei, bom, esse clipe com certeza foi pra gringa, eles conseguiram ver esse cara. E aí Teve uma eu acho que o audiência. pensamento dele foi, deve ser uma Zé Ninguém lá, então vou copiar mesmo. E aí foi isso, na resposta dele ele foi extremamente ríspido, e o que ele ficou mais nervoso foi que, como eu fiz um post com orientação da OAB de São Paulo, a OAB de São Paulo me acionou para saber o que é que eu queria fazer a respeito, porque eles iam me dar todo o suporte. E aí isso tomou uma proporção absurda, assim. E aí a OAB falou, olha, já, faça esse post falando sobre isso. Explique, coloque uma foto do lado da outra. Eu fiz isso, o post, com orientação da OAB de São Paulo. O que foi bizarro, eu dei palestra com a OAB de São Paulo sobre direito autoral na moda. Isso fez uma movimentação bizarra, assim. Mas e a gente está vendo isso acontece continuamente. Super. Acabou de ter um caso agora do Willy Chavarria, né, da história com a Adidas, e o próprio governo do México, a própria presidente do México, os acusou de apropriação cultural por causa da sandália, Uhum. né? E tem realmente esse peso. É diferente, você acha, quando você não cita de onde vem aquela Onde vem a inspiração, inspiração, você não ajuda em absolutamente nada, você não contribui para aquilo. E Super. ele realmente poderia ter feito essa citação. Eu peguei Eu acho que não só a citação, eu acho que existe uma a autoria, de, de você pô, você acreditar. quer mesmo trabalhar essa temática, essa técnica, puxa essa pessoa pra trabalhar junto Exato, com você, assina em collab, sei lá, alguma coisa do tipo, que eu acho que é um pouco mais ético. E aí isso rola muito, né, na moda, e existe uma defasagem que, como é que a gente prova isso? Acho que existe uma fragilidade, na verdade, no direito jurídica ali, autoral. né? Jurídica. Foi essa discussão que a OAB também promoveu nessas palestras em que a gente deu. Porque é isso, existem formas de você tentar se resguardar, sei lá, de você ir na Biblioteca Nacional e registrar seus Registrar. croquis, alguma coisa do tipo, mas isso não é de fato uma segurança quando você precisa brigar por isso de fato juridicamente falando. Esse, É esse muito registro é sutil. pago ou não? É, né? Pago, é pago. Podia ter uma plataforma mais democrática, onde a pessoa vai lá e... É pago e não é pouco. Então, é isso que Eu é o lembro problema. que há uns quase 10 anos atrás, a última vez que eu fui ver esse valor, eram R$ 800, mas assim, R$ 800 se você levasse um desenho ou se você levasse 200. R$ 800 um montante. Você pode ir com tudo que você tem de criação e ir lá e registrar. Mas é isso, é muito delicado, assim. O que eles dizem que a OAB, na época em que a gente teve esse caso, comentou, é que talvez hoje, na era digital, a melhor forma de se resguardar sobre a autoria é postando. É, Então, o cria um post, ele documento ali. data, e aí ele cria esse documento. E aí, Nessa era digital, né? na era digital, até aquele momento, pelo menos, foi uma das orientações que eu recebi. Já o poste seus processos. Foi depois disso que eu comecei a postar processo criativo para mostrar que de fato isso Aquilo foi pertence a você. pensado, isso foi, enfim, né? Teve todo um aparato ali Nossa, eu imagino para as intelectual. Havaianas, o que deve ser difícil. Não. Porque imagina o que eles são copiados, e agora foram copiados por uma grande, né? Uma internacional, enfim, uma dessas É marconas uma e tal. doideira, assim. E isso é muito delicado, é muito frágil o direito autoral na moda. O direito autoral, de uma forma geral, Em né? tudo, Mas todo contexto. especificamente na discussão de moda, é extremamente E é frágil. mundial, né? Não é uma É. coisa... E aí, como é que você prova? E foi nisso que essa pessoa se debruçou. E aí ele falou tudo isso, e aí foi doido, porque como massificou e viralizou a coisa, muita gente foi no perfil dele, começou a denunciar, mandou. Eu sei que ele ficou entupido de mensagens. E aí ele chegou a depois me mandar uma mensagem falando: mande seus seguidores pararem de vir atrás de Mal mim. sabia o que é Esse brasileiro. E aí ele teve que fechar o perfil por um bom tempo. Eu nem sei se ele reabriu esse perfil, porque depois eu, né, larguei de mão.
Mas ele fechou por um bom tempo. Eu lembro que, sei lá, uns 2 meses depois disso tudo Continua acontecer, eu olhei e tava fechado ainda. Então ele deixou bastante tempo fechado, não sei hoje em dia. Você vê o problema que o Trump tá criando para ele próprio, É, né? tá procurando. Depois que a Nossa, casa lá, pensando super nisso. Eu cobra fiquei coral deixou de proteger a Casa Branca. E aí você mexe com um brasileiro, nossa. A hora que ele deu esse último depoimento, que ele falou que o Brasil era o pior, enfim, parceiro econômico, nossa, eu olhei aquilo e falei, meu filho, o se lascou tão grande. Mal sabe ele do que o brasileiro é capaz. Nossa, super. Ô, João, né, nesse contexto, vamos chegar. Você sai da faculdade e você abre a tua marca. Como que é o teu processo? Você vai trabalhar em algum lugar? Como é que isso aconteceu? Eu abri a marca ainda na faculdade. Muito doido, assim, muito doida, casinha. Porque na minha cabeça de estudante, é só abrir um CNPJ, né? O que tem de complicado nisso? E aí depois veio a realidade, né, do que é, enfim, estruturar uma marca. Acho que eu fui maturando isso, ainda maturo muita coisa. Porque é isso, eu não tenho essa estrutura educacional, né, sobre finanças, sobre, enfim, administração de uma forma geral. Então isso foi muito aos trancos e barrancos, enfim, tendo ali suporte de algumas pessoas que já tinham esses acessos. Mas aí eu abro a marca ainda na faculdade, ao mesmo tempo em que logo no primeiro ano, em decorrência de um projeto que uma docente pediu para que a gente fizesse sobre marcas brasileiras, eu tive contato com uma marca daqui de São Paulo, e que desfila numa semana de moda daqui também. E a gente foi fazer essa entrevista sobre o que era a marca, enfim, não era uma entrevista de emprego, era uma entrevista para esse projeto. E aí a gente manteve o contato, e aí depois disso, na coleção seguinte, em que elas precisariam de estagiários, eu me candidatei, fui e fiquei por 6 anos lá. Então eu comecei meio como essa estagiária temporária, sabe? Que vai por temporada, de fato. Podemos falar o nome da marca? Prefiro não. Prefiro... É. Saiu de lá com processo trabalhista? Saí de lá Não. aprendendo muito o que eu não queria fazer na minha vida, assim. Sobre como a gente toma no cu. É Eu acho que mais do importante, que né? isso. Eu Aprender o não como não fazer eu também. aprendi o que eu não queria ser. É. Tanto é que depois dessa marca eu fiquei 4 anos fora da moda, porque eu me desiludi total, assim, com o mercado. Eu falei, não quero mais trabalhar com moda. Aí fui Um pro impacto audiovisual. ruim. Fui pro audiovisual, fiquei 4 anos só trabalhando com audiovisual, com cinema, enfim. Me especializei em fotografia, para cinema, em direção. E aí, depois de 4 anos, o André me chamou pra compor a Casa André de Criadores. Hidalgo, André Casa de Hidalgo. Criadores. Por que o André te chamou para compor a Casa de Porque ele me Criadores? conheceu por conta dessa marca. Ele tinha uma relação meio aproximada com essa marca. Ih, já sei qual é. Já sei. E aí, aproximada assim, porque o mercado de moda é isso, né? Então ele conhecia. E eu acho que teve algum momento em que ele teve um contato comigo, eu não lembro direito. Não, minto, lembro sim. Eu participei de um concurso na Casa de Criadores, um antigo concurso, chamado Fashion Mob, que acontecia ali no centro de São Paulo, ao ar livre. E toda e qualquer pessoa poderia levar suas criações e participar dessa avaliação. E eu fui com uma coleção que foi a primeira coleção que eu fiz na vida, e que já era com os cadastros de tênis e as ponteiras. E eu lembro até hoje eu era muito fã do Valério Araújo, muito fã. E o Valério era um dos jurados desse concurso. E aí, em dado momento do concurso, o júri passava por você, né? Olhando suas peças, tocando, para saber como que era. E aí ele passou pela minha peça, o Valério, e eu fiquei assim, tremendo horrores. E o Valério, nossa, isso daqui é seu? Eu falei, é. Aí ele falou, meu, você tem muito talento, parabéns. Você já trabalha há muito tempo com moda? Eu falei, não, eu tô no primeiro ano da faculdade. É a primeira vez que eu faço uma coleção. Ele falou, é a primeira coleção que você faz? Eu falei, é. E aí ele ficou, nossa, pô, tenta continuar. Foi super, super querido, assim, comigo. E aí eu lembro que foi o primeiro concurso da minha vida que eu participei, e aí eu fiquei em segundo lugar. Quem ficou em primeiro, e foi assim que a gente ficou amigo, foi o Rafael Caetano, que tá na São Paulo Fashion Week. E aí Que foi também muito é doido. maravilhoso. Eu acho que o Rafa também estava na faculdade. Eu tinha acabado de entrar. Ele ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Eu fiquei felicíssima, porque eu falei, pô, primeira vez, né, que eu participo. E aí rendia uma vaga na Casa de Criadores. Aí o Rafa entrou. E aí, de lá pra cá, essa relação, o André falou que lembra de mim, do Fashion Mob, mas a gente ficou mais próximo, talvez, acho que quando eu trabalhei com essa marca. E aí, depois disso, foi rolando meio um namorico, mas demorei bastante, assim, pra entrar na casa. Desse processo, eu acho que esse concurso foi em 2011. Eu fui entrar na casa em 2019, 8 anos depois.
Então foi uma doideira, assim. Mas foi isso, foi um processo de muitos anos. Muitos anos. Mas aí com a marca aberta. Com a marca aberta. E aí fazendo minhas coisinhas. É. Então, fazendo, obviamente, os projetos que eu tinha que fazer já da faculdade e aproveitando alguns desses projetos para tentar mobilizar economicamente a marca de alguma forma. E aí, enfim, muita porrada em ponta de faca, porque é isso, né? Eu abri a marca achando que era Aquela oba-oba. parte que todo mundo, ninguém pensa, mas depois se Super. depara, né? E aí, eu lembro, menina, teve uma fase da minha vida que eu não sabia que tinha que pagar taxas. Pra você ter uma noção de como é que eu abri essa Na marca. empresa. Eu não sabia que eu tinha que pagar taxas mensais. E eu simplesmente não estava pagando as Mas isso é taxas. culpa do governo. Isso é culpa do Pô, governo, porque é tudo super. muito complicado. E aí, depois que eu contratei contadora, aí que eu fui descobrir. Eu falei, meu Deus, aí eu fui descobrir que eu tava há muito tempo sem pagar. Tive que pagar uma nota. Geralmente os juros são absurdamente caros também. Porque é o que mantém, né, o sistema Tudo. funcionando. Mas é isso. Ô, João, mas a tua primeira coleção, de fato, acontece em 2019, ou não? Você Não, já ia produzindo na roupa? casa 2019, oficialmente no line-up. É. Mas a primeira coleção foi pro Fashion Mob. Primeira coleção que você fez. E É. comercial, primeira coleção comercial, foi essa também? Não, primeira coleção comercial, putz, eu não consigo lembrar. Eu acho que deve ter rolado, comercialmente falando, uns 3 anos depois que eu abri a marca em si. Porque é isso, né? Eu acho que junto com essa maturidade do que era legalmente falando uma marca, eu também ainda não tinha maturidade oficial do que era desenvolver uma coleção. Eu ainda tinha aquela cabeça de quem tá na faculdade, é tudo conceito, 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 conceito. Não preciso vender isso que eu fiz na passarela e comercializar. E eu acho que isso veio um pouco desse estágio, um pouco, né, de dar murro em ponta de faca, um pouco do desenvolvimento da própria faculdade, porque eu ainda estava no processo da faculdade, e isso foi aterrando um pouco mais, assim. Então, eu acho que deve ter vindo talvez uns 2 anos e meio, 3 anos depois, primeira coleção, assim, comercial, que aí eu comecei a tentar vender para amigo, para não sei quem, nananã. Sob demanda também, Fazer uma coleção sob demanda. sob demanda. Hoje você faz uma coisa para passarela e uma coisa comercial ou não? O que você faz para passarela vai direto? Eu tento equilibrar um pouco da minha coleção apresentada em passarela. Então eu cuido muito dessas peças que são um pouco mais ditas como conceituais, né? Que são essas peças, sei lá, que você pode usar num evento XYZ, quanto as peças mais comerciais. E aí no styling eu tento resolver isso, para que quando eu lance a coleção, não dissocie também do que é a passarela. Porque no final das contas, o que o cliente quer, eu vi isso na passarela, eu quero isso. É. E aí se eu olho para a loja depois do lançamento, tá algo repensado, ressignificado, é lindo, mas não foi isso que eu vi na passarela. Então, normalmente, as peças que são ditas como mais conceituais são as peças que artista pede para show, para fazer sob demanda, sob encomenda, enfim, sob medida. E as peças comerciais são aquelas que vão para pop-up store, que vão para os e-commerces, mas eu sempre tento equilibrar. Você é natural de onde? São Paulo. São Paulo? São Mas você tem um R de casa aí? Brasil, né? É da Brasilândia. Hoje inteira é da Bahia. É, né? Porque E tem... minha família inteira não, né? Metade da minha família, que aí no caso é a família materna é da Bahia, e a família paterna é de Minas. E aí eu sou a única nascida em São Paulo. Ah, Então aí mistura então um pouco. tem uma... Mas o sotaque ele aparece mais quando eu falo muito rápido, É? eu tô mais relaxada. Aí demora às vezes a perceber. Eu morei uma boa parte da minha vida ali na Petrônio Portela, ali perto do Ah, era pertinho de onde eu morava. da morava- Hospital Geral da Vila Penteado ali, É, que é do eu lado ali. passava um pouco ainda. Tinha um BNH ali, sabe? Sim, eu É. passava ainda um pouco. É mais pra frente um pouquinho, é. É. Eu morava mais próximo, não sei se você conhece a Servidão. Sim. Que agora tem um roldão. É. Enfim, eu morava mais perto dali. Tem a Servidão e tem a. Putz, esqueci o nome daquela. Na verdade, a rua que tá o roldão mesmo é outra. Esqueci o nome. Mas eu morava ali. Morei por muito tempo. Ainda que eu não seja da Brasilândia. É porque a Brasilândia foi o lugar que eu morei mais tempo. Geralmente a gente acaba... Mas eu nasci no centro de São Paulo, na Santa Casa. E aí, logo pequenininha, eu fui pra onde com a minha mãe? Acho que pro Jardim Ranieri, que era onde ela morava. Que é uma quebrada dentro do Jardim Ângela. E aí eu morei lá até os 8, 9 anos de idade, e aí quando eu vou pra Brasilândia. E aí da Brasilândia eu saí aos 30 anos. Tô com 36 agora, então fazem... Você comentou da sua mãe, ela te apoiou?
Super. O que é uma doideira, assim, minha mãe ter me apoiado, porque ela veio de uma realidade tão, assim, bizarra que eu falei, eu tenho certeza que minha mãe vai falar assim, menina, vá, sei lá, estudar coisa que dê dinheiro. Eu achei que É. depois falar isso. E não, pelo contrário. Minha mãe, ela é muito sagaz, muito sagaz. Ela percebeu, assim, que as artes iam mudar, talvez, as minhas possibilidades de acesso no mundo. Ela sempre falava, estudo em primeiro lugar, porque eu não quero que você tenha que se sujeitar aos trabalhos em casa de família como eu me sujeito. Uhum. Eu venho de uma realidade em que todas as mulheres trabalharam como empregadas domésticas e com N situações. Eh, e aí ela já entendeu que o estudo ali era a possibilidade de eu tentar outras coisas. É. E aí a gente não tinha grana pra nada, mas tudo quanto é curso de teatro, canto, performance gratuita que ela encontrava, ela me enfiava. E eu era uma criança extremamente tímida, Hum. fechadona. E ela percebendo isso, aos 7 anos de idade, ela descobriu. Aos meus 7 anos de idade, né? Ela descobriu que tinha uma companhia que tinha o curso de teatro gratuito. E aí ela me socou nessa peça. E eu sempre brinco que eu acho que ela se arrepende até hoje. Porque aí eu saí de uma criança extremamente fechada para uma pessoa extremamente falante. Você vê É, como a arte, ela, né, Liberta. super, liberta. super. E foi com isso, né? Foi graças a essas estratégias dela e da minha tia, que foi essa pessoa tão importante na minha vida, que já ancestralizou, que eu consegui comprar a primeira casa da vida, assim, da família. E aí dei de presente pra minha mãe, tá ficando pronto agora. Legal. Então foram algumas coisas que não eram possíveis e que educação e arte, de uma forma geral, foi solidificando esse terreno, sabe? Com esse suporte emocional das mulheres da minha família, minha tia e minha mãe. Por falar da sua tia, você acabou de desfilar. Você fechou o line-up da Casa de Criadores agora dessa última edição, o que é sempre o ponto nobre, né, para um estilista fechar uma semana de moda. E você fez uma coleção inteirinha dedicada à sua tia. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Super. Nossa, Paty, acho que agora eu consigo falar, talvez com um pouco mais de tranquilidade sobre a coleção. Mas minha tia ancestralizou em março desse ano. Muito Março, recente. abril. Março. É, E aí eu achei que eu não fosse fazer nada esse ano, sendo bem franca, assim, porque a perda da minha tia, ela não era uma tia distante, ela foi a tia que ajudou a me criar, assim. Então, não existe uma memória que eu tenho da minha vida que não inclua minha tia e minha mãe, que foram grandes parceiras, assim, de história. E aí, essa foi a primeira coleção desde que eu estreiei na Casa de Criadores que minha tia não assistiu. E minha tia era uma pessoa extremamente fechada, só ficava em casa. Casa e trabalho. Em casa, eu digo, né, quando ela tinha um horário livre. Então ela não saía pra nada, exceto médicos, trabalho e meus desfiles. Ela não perdia os desfiles. E ela esteve no penúltimo, inclusive, e eu já queria falar sobre ela, mas eu queria falar sobre ela em vida. Nunca imaginei que fosse póstumo. E aí foi uma coleção dificílima de fazer. Foi a coleção que eu mais atrasei prazos, porque eu tava protelando, assim, de desenvolver e de trabalhar nela. Tinha crise de choro durante o processo, porque era muito delicado, assim, pra mim. É isso, né? Foi uma perda como quem. Se eu tivesse perdido minha mãe, eu acho que ali no. De importância e impacto tá no mesmo patamar, assim. E aí foi isso, foi uma perda pro câncer, um câncer devastador, assim. E E a memória, né, que eu tenho da minha família, das mulheres da minha família, eu sempre acompanhando as mulheres da minha família nesses tratamentos de câncer. Minha mãe teve mais de um, minha tia teve 5. E aí foi muito doido, assim. E aí então foi um processo meio de, acho que ressignificar o luto, de alguma forma. Entrar em contato com coisas que eu tava evitando de entrar em contato, que é isso. Eu chorei muito quando minha tia ancestralizou, e em dado momento, assim, desse processo, eu ignorei. Eu fingi que nada estava acontecendo. Às vezes eu esquecia que minha tia tinha ancestralizado já, e falava alguma coisa, falava, vou falar pra Lulu. E eu, puta, não, a Lulu não tá mais aqui, né? E aí, o processo criativo foi muito doido, porque eu fiquei pensando se eu trabalhava o que minha tia gostava, ou se eu trabalhava o que minha tia significava pra mim. Aí eu optei trabalhar o que minha tia significava pra mim, que era uma sensação de casa, de lar, sabe? Uhum. Que lugar que você chega, que você se joga e relaxa, e tá tranquilo e tá seguro. Então a coleção ela permeia nesse sentido de casa. Então eu trabalhei com a tapeçaria,
porque dentro da ambientação de casa remetia para mim essa coisa, né, de quase de uma sala de estar, quando você chega cansado do trabalho, que você arranca sapato, arranca sei lá o quê, e se joga no sofá, a tapeçaria tinha uma sensação dessa para mim. Os acessórios, minha tia não suportava ser registrada fotograficamente, odiava. Tanto é que no desfile aparece um vídeo dela no final, e no vídeo ela fala assim: "Ai, Jal, para de me filmar que eu não gosto". Porque ela não gostava mesmo, era um vídeo do aniversário dela, o último aniversário dela em vida. Eh, E aí é isso, aí na coleção tem algumas volumetrias em 3D que fazem referência a telhados de casa. E aí tem uma calça que ela tem 3 camadas desses telhados. E cada um desses telhados, que representa aquele telhado meio de degrau, sabe? E cada um desses telhados, um se refere a mim, outro a minha mãe e outro a ela, por isso que são 3. Porque era uma tríade ali muito que sustentava muita coisa, assim, né. As bolsas tinham formato de telhado de casa com janelas, os brincos é isso que eu ia falar da fotografia, que ela odiava ser registrada. Os brincos são registros dela, uns em vida, outros já póstumos, e que eu trabalho essa coisa eu fiz uma moldura já envelhecida mesmo, para fazer uma referência a essa trajetória de vida. Na modelagem, por exemplo, as camisas e vestidos têm a vista não é reta, assim, ela é curva, porque eu brinco com as curvas de uma estrada, com a sinuosidade, né, de uma estrada. Então a minha tia, ela significava e significa ainda tudo, assim, para mim, junto com a minha mãe. São os meus referenciais de vida. Eu comecei, acho que na moda de alguma forma, porque de alguma forma eu queria tentar reduzir os danos que a gente teve em vida e que elas tiveram, inclusive, antes de eu estar nesse mundo. Os meus passos, eles só foram permitidos porque essas 2 mulheres, eh, galgaram esse caminho para que eu estivesse aqui. Então foi uma perda, assim, que eu irreparável para mim, mas foi muito bom fazer o desfile porque ressignificou muita coisa. Foi um desfile que eu optei em cantar. É a segunda vez que eu canto em um desfile, Sim. e as 2 vezes foi porque eu entendi que ninguém mais podia cantar sobre o que eu estava sentindo, e eu gosto muito de ter música ao vivo, né, nos desfiles. Mas eu entendi que ninguém mais podia falar sobre isso, tinha que ser eu. O E que aí você cantou? eu cantei uma trilha que minha tia escutava, só Roberto Carlos. Era fãzíssima, assim. Tudo que eu sei de Roberto Carlos é por conta da minha tia. E aí eu cantei algumas músicas, uma dessas músicas a gente tocou na cerimônia de cremação dela, que era Como é Grande o Meu Amor por Você. Então foi dificílimo, assim. Foi importante, muito importante nesse processo de luto, mas foi dificílimo. Eu acho que foi a coleção mais difícil que eu já fiz na minha vida, Quando difícil você emocional. terminou, você teve que sensação, assim? Quando... A sensação que eu tive, alguns amigos me perguntaram isso, mas eu quase senti que esse desfile não aconteceu, quase não aconteceu no plano terreno, assim. Tinha uma coisa de, eu não sei, assim, existia uma espiritualidade amparando a gente ali de alguma forma. Eu venho de axé, né? Então eu não acredito que essa pessoa deixou de existir, ela continua existindo de tantas outras formas. Inclusive dessa forma, eu não duvido que a energia da minha tia estava presente ali. E é muito doido porque foi um desfile extremamente emocionante para quem nem sabia do. Tinha gente que não conhecia a marca, que foi lá meio desavisado. Tinha uma galera que não sabia o tema, ninguém sabia que eu ia cantar. Minha mãe não sabia que eu ia cantar. Quando minha mãe viu eu cantando, ela falou: Meu, tu é doida, ficou lindo, não sei o quê. E foi muito doido porque foi a primeira vez na vida que eu vi as pessoas levantando assim espontaneamente, não era uma coisa forçada. Quando acabou o desfile, todo mundo começou a levantar e gritar e chorar. E aí eu olhava na cara das pessoas, as pessoas chorando. Gente que nunca Nossa, e tinha ouvido como, falar de como música. consegue segurar emocionalmente tudo isso e cantar ao mesmo Foi tempo? muito doido. Não, teve um momento da letra que eu É. dei uma degrinçada assim, É. eu dei uma escorregada. Gente, eu quero ouvir uma palhinha. Bota aí o vídeo, ó. Vai negar? Bota o vídeo, tá no vídeo, tá no Mas, vídeo. nossa, eu acho super necessário. Minha... Então, lá eu tava em outro momento, a luz estava baixa, entendeu? Ninguém quase me via ali no cantinho, mas foi isso, assim, foi doido porque eu já nem lembro, assim, direito das letras, assim, de tão bizarro que foi, sabe?
mas tinha um determinado momento da letra que falava de como é difícil olhar para o mundo e ver tudo aquilo, tudo que ainda existe depois que essa pessoa foi embora, assim. E pra mim é muito difícil realmente olhar para o mundo e ver que minha tia não tá mais fisicamente ali, né? É muito difícil. Porque ela era essa parceirona, assim. Eu me sentia muito à vontade pra falar tudo com ela. E eu sou uma pessoa relativamente fechada, assim, pra falar de coisas. Normalmente eu solto mais na terapia. Ou com amigos muito, muito próximos, assim, contados nos dedos. E ela era essa pessoa que você abria a boca sem querer, assim, porque ela era tão. Uma paz mesmo. Minha tia era uma paz, assim. Era uma casa, de fato, um lar. E aí foi isso, assim, mas foi muito importante no processo. Ô, João, vamos voltar um pouquinho. Conta como é que foi, como é que você fez essa collab com a Marvel. Porque isso eu acho que é um ponto muito importante dentro da sua Super, carreira. E super, para a moda brasileira, inclusive. super importante. Esse namoro com a Marvel, essa paquerinha, começou em final de 2019, se não me engano. Eu recebi uma DM no Instagram de uma pessoa dizendo que ela era da Disney e que ela queria falar sobre um projeto comigo. Quando eu li essa DM, o que vocês acham que eu pensei? Golpe. Não respondi. Nem, não deixei nem como lida, assim. Paguei de mão. Aí beleza, passou acho que uma semana, talvez, ou duas, não lembro. Eu recebi outra DM do mesmo contato. Oi, você visualizou nossa mensagem? Queria falar Nossa, com que você sobre um golpista projeto. insistente. Sim, eu, gente. E era um e-mail, não era um link. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Deixa eu abrir essa mensagem e falei assim: olha, se vocês tiverem qualquer que seja proposta, projeto, o que quer que seja, por favor, enviar no e-mail X. Esse e-mail chegou. E aí, o meu primeiro susto foi que esse e-mail veio timbrado com o logo da Disney, a extensão era da Disney, aí eu Golpista refinado. fiquei. Aí eu respondi, e aí era isso, eles não abriam direito qual era o projeto, mas eles falaram, olha, a gente entrou em contato porque, enfim, descobrimos seu trabalho assim, assim, assado, eh, e a gente queria falar sobre um projeto. Você tem data para uma reunião, tal dia? Aí eu, reunião. O golpista normalmente pede um dinheiro, alguma coisa do tipo, né? Você pode fazer um Pix para a gente poder mandar o projeto para você? E aí eu falei, você quer saber? Eu vou falar que sim. E aí a gente marcou uma reunião. E eu ainda desacreditada. Falei, eu vou, mas eu vou assim, com fiofó na mão de eu estar sofrendo algum golpe. E aí eu pedi na época pra minha manager da época me acompanhar. E aí eu falei, tá, vamos lá. Aí abriu a reunião. Uma caralhada de gente, uma delas estava no escritório. E aí tinha as coisas da Disney, assim. Falei, mano, isso é verdade? Aí começou a cair a ficha. Aí foi começando a cair um pouquinho a ficha e tal. E aí eles não deram muitos detalhes na reunião online. Depois a gente marcou mais uma vez e aí presencial. Quando eu pisei no escritório da Disney aqui no Brasil, eu falei, tá, não é golpe. Aí a gente começou a trabalhar sobre, foi um projeto muito importante, assim. Eles me deixaram completamente livre para escolher sobre o que eu falaria. A única coisa que eu precisaria falar sobre o universo Marvel. Se era um personagem, quem era, ficava meio a meu critério, assim. E aí, eu tinha acabado de assistir o Pantera, fazia pouco tempo que tinha sido lançado. E isso estava reverberando muito em mim, assim. Era o primeiro grande personagem negro da Marvel que alcançou uma multidão de gente. E eu acho que é mais do que um personagem, era uma comunidade inteira composta por pessoas pretas. E o filme tem uma relevância absurda, assim. E aí eu reassisti o filme e decidi trabalhar especificamente as mulheres de Wakanda, mais especificamente ainda as guerreiras Dora Milaje. Tanto é que a cartela de cores é toda inspirada no uniforme de guerrilha delas, de combate delas. Mas eu optei por trabalhar as mulheres de uma forma geral, porque o Pantera tem uma importância absurda na história, mas ele detém o poder a partir da erva coração, que é cultivada pelas mulheres desse mundo fictício que é Wakanda. E aí a estamparia faz referência à erva coração, enfim. As texturas a gente trabalhou de uma forma que tem muito nervurizado, né? Fazendo referência a essas páginas de livro, sendo recontadas por essas mulheres, sendo reestruturada. Eu faço um paralelo também do papel da mulher
naquela realidade, né, fictícia, com o papel da mulher negra na nossa realidade brasileira, né, enquanto estruturação social, que tudo tem a mão de uma pessoa preta nesse mundo. E aí é isso, assim, aí foi muito doido, porque além de eu ter liberdade de trabalhar a temática, a minha única questão que eu pedi pra eles, olha, isso aqui pra mim é quase negociável, que pra eles foi super tranquilo, foi, eu fecho minha equipe. E aí eles falaram, não, Gel, super tranquilo, super tranquilo. Aí teve o processo, né, de eu, enfim, desenhar os croquis, mostrar pra eles o projeto e tudo mais, eles aprovaram logo de cara, eu não me lembro de ter nenhum ajuste, assim. E aí, quando a gente fez a sessão de fotos e o fashion filme, foi uma loucura. Foi uma loucura porque a Disney inteira entrou em contato. Eles entrou em contato para falar do feedback da equipe toda, que eles estavam extremamente impactados. E aí a Disney Estados Unidos também falou do impacto que foi eles verem o projeto, porque tudo era aprovado pela Disney Estados Unidos, né? Eu entregava para o Brasil e o Brasil Eles têm um reportava para os controle. Estados Unidos, super. É. E aí foi bizarro, assim, foi um projeto extremamente importante. Acho que mais do que quem ele alcança, né, como ele, massivamente falando, né, enquanto números, é a importância do que ele tem, porque ele representa pra gente, assim. Primeiro, economicamente falando, para esse grupo específico que fez o projeto comigo, porque todas as pessoas foram pagas e foram remuneradas qualitativamente. Isso é muito importante. E a Disney entendeu, mais especificamente, né, a Marvel, que é um outro produto, entendeu a importância desse projeto nesse sentido, entendeu que todo mundo precisava, obviamente, ser bem remunerado, eh, deu essa liberdade criativa, houve momentos de discussões sobre, acho que é para além do conceito, né, pontos da história do mundo e do Brasil especificamente que eram importantes de serem narrados ali, por que que eu estava fazendo isso. Então foi um projeto, foi um sonho de projeto, acho que foi um sonho mais do que por ser a Disney, por ser a Marvel. Foi um sonho no que diz respeito ao respeito que foi esse processo de desenvolvimento do projeto. Foi extremamente respeitoso. E eu espero, assim, que outras marcas tenham posturas como a Disney e a Marvel tiveram, assim. Foi muito, muito bonito. E foi uma equipe composta 95% com pessoas pretas. Tinham 2 pessoas só que eram pessoas brancas e muito parceironas, por isso que elas estavam ali, para além do talento que elas têm, enfim. Eu fiz questão de resgatar modelos que trabalharam comigo no primeiro projeto que eu fiz na vida, que foi lá no Fashion Mob. Então, tem a Gerlen, por exemplo, que é uma dessas modelos que enfim, trabalha comigo desde essa época. Teve a Mayara Ferri também. E aí, mais recentemente, a Lua Costa, que foi um encontraço, assim. Então, fora a equipe de cabelo, maquiagem, que é uma galera que eu já trabalho há muito tempo. Então, foi um projeto, assim, Esse incrível. projeto rodou só no Brasil? Não, rodou o mundo. O seu? Rodou- O seu? A princípio era Brasil, Uhum. depois foi Latam, América Latina, e aí, pelo que a Disney falou, isso também rodou em outros locais. Ele foi tomando uma proporção maior. E era o primeiro projeto de start, assim, da Disney Brasil, com relação às políticas de diversidade e inclusão da empresa. E aí foi o primeiro que depois culminou no Poder é Nosso. Era meio que um start do Poder é Nosso, que foi o segundo projeto que eu fiz com a Marvel, que aí era de mentoria de 5 artistas pretos brasileiros, multiartistas, né? Em que aí eu mentoro 5 artistas, aí é um outro projeto, em que eu mentorei 5 artistas que já, enfim, tinham uma... A escolha dos artistas foi sua, Não, foi da dele? a escolha foi da Disney. É. O que eu fazia nesse projeto, além de mentorar criativamente, falando do ponto de vista mais do vestuário, porque eles já tinham as artes, né, sendo desenvolvidas. Então, o princípio era, eu tinha que fazer esse liga-ponto em que que personagem esse artista ia trabalhar. E aí o que eu faço é, antes deles descobrirem que eu era mentora, sair pesquisando os nomes todos que a Disney tinha me passado, que a Marvel tinha me passado, sabe, descobrir a vida desses artistas. Por que que eles falavam de tais temas em suas criações? Por que que eles eram artistas que principalmente usavam as ruas como ponto de expressão artística? Quais as nuances da história dessas pessoas que culminavam nas discussões que eles traziam? Enfim, e aí fiz um liga-ponto com os personagens da Marvel, que eram personagens pretos também. É, por que que cada artista ia trabalhar com esse personagem?
A primeira coisa era essa. E a Marvel me contratou não só por isso, mas porque eles queriam assegurar que o trabalho não só da Marvel fosse respeitado, como dos próprios artistas, que isso não se perdesse. Então eu faço meio que esse meio de campo para equilibrar ambas as partes e que nenhuma das identidades se perca e que todo mundo seja respeitado no processo. Ô, Jal, qual que é a importância de você ter pessoas pretas trabalhando dentro desses projetos? Eu acho que uma responsabilidade da narrativa, e uma responsabilidade social, do ponto de vista econômico também. É, Quando a gente fala da importância de terem pessoas pretas no projeto, não é que a gente, eu odeio trabalhar com outras pessoas que não sejam negras, não é sobre isso. Mas algumas temáticas, se elas não forem trabalhadas de uma maneira extremamente responsável, a gente cai de novo numa receita pré-fabricada historicamente, que é tratar esses corpos em condição de vulnerabilidade o tempo inteiro. Quando esses corpos têm outras histórias, eles são corpos negros, mas eles não são só pessoas negras, eles têm uma complexidade absurda, da sua existência no mundo. Então, a ideia é que as narrativas sejam responsáveis, que se entenda também algumas das discussões, se entenda que algumas coisas são inegociáveis para esses corpos. Então, eu não quero falar o tempo inteiro da dor que eu tô sentindo. Pelo contrário, o que eu menos quero falar é da dor que eu tô sentindo. Quero falar, sei lá, que foi o que eu brinquei sobre poder falar de flores. Eu quero falar sobre coisas corriqueiras, eu quero falar sobre coisas que me deixam alegre, eu quero falar sobre vitórias, sobre conquistas, eu quero falar sobre as minhas potências. Então foi um trabalho muito responsável assim da Marvel, porque entendendo essa importância, eles falaram: bom, a gente precisa de uma pessoa mentorando aqui para assegurar que isso não se perca de vista. E foi extremamente importante para Marvel, extremamente importante para mim, extremamente importante para os artistas. E quem eram os artistas? Era a Luna Bastos, o Negrito, o DGO, a Krika e o Masai. O máximo. Eles são incríveis, incríveis. E já são artistas consolidados, super consolidados. Que já tem, sei lá, Deus quantos anos de carreira, assim. E aí a gente ia trabalhar as artes deles e transformar isso numa coleção para a C&A, que foi lançada em 2022, se não me engano. E aí foi isso, existia uma importância de por que que as roupas tinham que ter as etiquetas com os nomes dos artistas. Então, as roupas vinham com tags dizendo de quem era aquela arte, como ela foi fabricada, qual foi o processo, qual era a história desse artista. Por que que, sei lá, o logo da Marvel e do próprio projeto que vinha na camiseta também tinha que ter um relevo ali, porque a gente também estava falando de acessibilidade, como é que as pessoas conseguem, pessoas que, por exemplo, não enxergam, como é que elas conseguem ter acesso a isso, entender o que que é essa estamparia, do que ela tá falando, quem é que desenho que é esse que tá ali. Então foi um trabalho extremamente responsável, extremamente. A sua preocupação com a acessibilidade, então, já vem de algum tempo, De né? muitos anos. Nessa sua última coleção, um dos grandes momentos foi justamente a preocupação de ser acessível, né? De trazer Não só nessa um última. release com braille, em braille e tal. Essa é uma temática que eu acho que é inerente a todo corpo dissidente. Acho que ser um corpo dissidente no mundo, você entende o que é ser excluído e você entende qual é a importância de ser incluído. E aí o seu olhar acaba sendo mais sensível para outras dissidências também. Então, por exemplo, no colégio eu era a pessoa que era amiga de quem era excluidaço, assim, excluído por qualquer que seja a questão. Então eu lembro que tinham no meu colégio pessoas com deficiência e que eram extremamente, enfim, colocadas à margem ali desse processo. E eram justamente as pessoas que eu era amiga, enfim, mas eu também era colocada à margem por outras questões. E aí eu fui entendendo, dentro da minha narrativa na moda, que mais do que falar sobre roupa, eu falava sobre pessoas. E aí, quando eu tô falando de pessoas, eu tô falando de uma gama gigantesca de pessoas, que obviamente no nosso trabalho a gente não consegue abarcar tudo, mas eu gosto de. Eu acho que é mais do que gostar. Eu tenho como uma missão de vida, assim, é, tentar propiciar que todos os corpos se sintam parte de alguma forma desse processo. Então, eu já trabalhava com pessoas com deficiência nas coleções, mas ao passo que eu venho sensibilizando o meu olhar cada vez mais para a acessibilidade de inúmeras formas, eu também fui entendendo que existiam algumas urgências. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que são
super intelectualizados e super referência no que diz respeito à moda inclusiva no país e que estiveram no desfile também assistindo e eles falaram já, ó, da- é, marcas que já fazem um design pensado para corpos com deficiência, elas já fazem um release com braille. Mas marcas que não têm esse foco, eu nunca vi um release com braille. E é uma coisa tão simples. Como é que na semana de moda os releases não têm uma acessibilidade também? Como é que numa semana de moda não existe um intérprete de Libras fazendo ali a tradução? Como é que a gente ainda está falando sobre isso? Confesso que eu É. nunca vi, já. Pois é, mas Eu como acho é que que o a seu gente. foi o primeiro desfile que eu realmente vi essa complexidade. Pois é, mas aí não faz sentido a gente falar de moda responsável se a gente não entender todas as lacunas. É isso, de novo. Acho que. E eu fiz um post sobre isso. Eu acho que está muito longe de eu chegar ainda no que diz respeito a abarcar todas essas diversidades. Está muito longe. Mas eu acho que a barreira atitudinal, que é a maior problemática, ela está sendo rompida no meu trabalho. Então eu estou sempre me questionando o que mais eu posso fazer para que outros corpos estejam não só presentes na passarela, que estejam presentes no processo criativo, que estejam presentes no processo profissional ali, sei lá, o profissional que eu conto. Porque, por exemplo, a intérprete de Libras que sempre está no meu desfile, ela é contratada por mim, não é uma contratação do evento. A impressão em braille também é Um do cuidado meu seu, né? bolso. É. E é um rolê que realmente me grita muito aos olhos. Eu estou fazendo uma pós agora que é de educação, diversidade e inclusão. E essa pós também tem me colaborado para entender quais ferramentas eu posso usar para acessibilizar cada vez mais. Não só o espaço físico, mas o conteúdo daquilo que eu falo. Eu acho que o que eu discuto é extremamente importante, não só para mim, como para outras pessoas, mas nem todas as pessoas conseguem ter acesso. Então, como é que eu vou acessibilizando? Ah, é legenda no vídeo? Ótimo, mas não é só legenda no vídeo que a gente pode fazer. A gente pode fazer tanta coisa, né, dentro daquilo que está ao seu alcance. Acho que tudo que impede que a gente faça é a barreira atitudinal, e tá faltando esse olhar sensível, assim, no geral, sabe? Mas já isso é levado, por exemplo, isso vira um tema de conversa com quem está à frente da semana de moda? Super. A gente tem uma abertura muito boa na Casa de Criadores dessas discussões. O André, ele é super cuidadoso com isso. E a gente sempre fala, assim, abertamente, não só eu, como tantas outras marcas. Existe um grande desafio do evento, que é um desafio de patrocínio. O André, ele sempre fala sobre isso. É, que o evento ele é meio feito na guerrilha, assim, sabe? E aí tem várias situações que só não são permitidas de serem realizadas porque existe uma defasagem de patrocínio no evento, assim. Então, mas a abertura desse diálogo, dessas discussões, a importância disso sempre existiu. Acho que por isso a casa ela é tão importante nesse processo. Eu desconheço uma das marcas que esteja presente na casa que já passou por alguma situação de censura de tema. Pelo contrário, o André fala: bora, bora, taca-lhe pau mesmo. Fala sobre isso, coloca o dedo na ferida mesmo. Porque é importante, é um canal. Eu acho que a Casa de Criadores é mais do que uma plataforma, né, de você mostrar seu trabalho, de você, enfim, pleitear novos clientes, porque é isso, no final das contas também tem uma questão mercadológica, Comercial, né? comercial ali. Mas é mais do que isso, assim. Eu acho que é um impulsionador de informação também sendo massificada para um público que talvez ou não tenha ou não queira ter acesso a isso e que precisa se deparar com essas discussões. Então, o evento em si ele é extremamente importante, pertinente nisso. Mas eu acho que é para além do evento, Paty, as marcas precisam estar atentas a isso, porque no final das contas, a sua marca diz sobre você. Se você não der conta de trazer discussões do tipo, de tentar acessibilizar de alguma forma, o teu trabalho ele ainda não está sendo responsável. Então, é importante a gente pensar no tecido que está sendo trabalhado. Eu estou trabalhando, sei lá, com resíduos têxteis, extremamente importante porque a gente está falando de sustentabilidade ambiental. Mas e as pautas que dizem respeito à sustentabilidade política, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica? Onde é que elas estão sendo contempladas também? Então, não dá para a gente esquecer de todos esses pilares de sustentabilidade. Acho que é impossível ser 100% sustentável,
mas na medida do possível precisa ser abarcado esses pilares todos, sabe? E a moda ainda é um dos lugares onde a mulher tem o maior acolhimento, né? E a gente fala num país onde o feminicídio e onde né, a mulher é sempre colocada como descartável, né? Como um Eu acho corpo que sexualizado e tal. super, mas eu acho que a gente ainda tem muitos problemas na moda com relação à presença de corpos femininos. Que é isso. Sei lá, eu não sei a porcentagem atual de presença de mulheres na indústria da moda, no mercado da moda A como um gente está todo. falando como estilista ou como cadeia Geral, produtiva geral? cadeia produtiva geral. A presença da mulher é muito mais intensa do que a presença de homens. E ainda assim, são os homens que têm os maiores destaques. É só você olhar, sei lá, para essas grandes marcas do ponto de vista midiático, né? Porque grandes marcas também podem ser marcas pequenas que têm um impacto social importante. Mas essas marcas gringas, enfim, que acabam sendo massificadas, os nomes, assim, me digam quantas mulheres vocês conhecem como diretoras criativas, inclusive sendo disputadas por essas marcas. Quase nenhuma, assim. Tem uma ou outra, assim, a gente acabou de ter uma contratação super histórica aí. Aí, bati no microfone. Mas no final das contas ainda são os homens que ganham os maiores destaques. A gente acabou também de ter uma das semanas de moda mais importante do Brasil, talvez a mais importante do ponto de vista também midiático, em que pouquíssimas eram as marcas dirigidas por mulheres e que todas essas marcas foram maceradas assim nas mídias, criticadas absurdamente uma crítica, eh, enfim, em alguns pontos até descuidada, enquanto marcas regidas por homens estavam sendo exaltadas. E não quer dizer que esses homens não estejam fazendo trabalhos importantes, estão. Mas enquanto a mídia de moda não entender o impacto que ela tem, inclusive na permanência de problemáticas sociais que estão postas, a gente vai continuar batendo na mesma tecla. Porque no final das contas existe uma abordagem extremamente irresponsável do ponto de vista histórico do que são esses corpos. Mas, já, você acha que a mídia ainda faz crítica de moda? Ou você acha que essa crítica é mais dirigida realmente quando é uma mulher que está à frente da marca? Eu acho que já não se faz mais crítica de moda como antes. Crítica oficialmente é Uhum. analisar um desfile, trazer quais são os pontos positivos ou não, ou pontos que devem ser melhorados. Eu acho que não mais porque, enfim, a gente tem uma história da moda brasileira em que isso foi uma grande questão. Eh, Eu acho que existe uma irresponsabilidade de como essas opiniões têm sido trazidas ainda. Existe sempre eu vou trazer um termo popular, né, uma passação de pano para marcas que são muito abastadas, e tem várias situações que são muito problemáticas e mesmo assim passam desapercebidas, enquanto marcas que estão fazendo um trabalho responsável têm que é isso, não chega a ser a crítica de moda que existia antes, mas eu acho que talvez é até pior, porque é uma invisibilização desse trabalho, assim. E aí isso, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem pequeno, assim, mas muito comum e normatizado. Você não vê uma mídia de moda grande, trazendo destaque para uma única marca que não seja uma marca abastada, trazendo com complexidade, uma pesquisa sobre o trabalho dessa marca. Normalmente, quando existem marcas assim, sei lá, XYZ, eles juntam num único post. Cada foto tá falando um negocinho desse tamanho sobre a importância do trabalho, que não consegue exemplificar o que é a importância do trabalho dessas marcas. Enquanto marcas mais abastadas têm posts e páginas quilométricas nas revistas, e isso e aquilo outro. E aí, até que ponto é de fato por uma importância da pauta que está sendo dialogada ali por essa marca, e até que ponto é o dinheiro que está mandando. Eu ia falar sobre isso. O poder econômico, no final, é No o que final das manda. contas, é o que É. mais manda, assim. E eu acho extremamente problemático, porque a mídia acho que ainda não tem se responsabilizado sobre o poder que ela tem, inclusive, de recriar e de revivenciar inúmeras dessas Mas você acha que problemáticas. ela não tem dimensão ou você acha que Tem existe uma dimensão, coisa em meio parte. proposital? Não, eu acho que é mais do que proposital. Eu acho que é de estratégia. Estratégia, pura estratégia dessa indústria da moda, assim. No final das contas, você vai nesses eventos de moda, existe um grupo específico que está sempre muito presente. São sempre os mesmos rostos,
São sempre as mesmas marcas, é sempre a mesma postura. Eu tenho uma preguiça de ir em evento de moda, porque as pessoas estão sempre assim, duras, não se olham, se medem o tempo inteiro, e aí não dialoga com o que a gente está discutindo hoje em dia. Então existem muitas demandas, assim. Mas já existe um outro movimento acontecendo no mundo, que é, por exemplo, Londres. Londres não é uma das semanas de moda mais importantes da Europa, né, você tem Paris, tem Milão, enfim, até Copenhagen, que é um pouco mais alternativa e tudo, mas Londres colocou limites, Uhum. né. Então, por exemplo, a semana de moda de Londres já não se desfila mais couro, ela tem que ser totalmente ecorresponsável. E agora, a gente viu bem recentemente, a Justiça de Londres tirando do ar campanha da Zara, Uhum. por causa da magreza exagerada das modelos, e obrigando a Zara a se retratar. Não foi só da Zara, né, teve acho que mais Sim. 2 ou 3 marcas, e de novo a gente mergulha, a gente vai para aquele lugar comum dos anos 90, onde se gerou a coisa da massificação do consumo da heroína, né, como se isso fosse incrível, porque você tinha aqueles corpos extremamente esquálidos. Agora a gente não tem mais a heroína em voga, mas você tem as canetinhas emagrecedoras e todo mundo está na mesma vibe e tal. Você acha que é Tem muito uma por volta conta. também, né? Então, você acha que existe isso também no Brasil? A gente está voltando. Eu me lembro a última vez até que eu Paty, eu fiz uma vou. crítica de desfile. Eu falei sobre a magreza exagerada na passarela de um estilista que até me mandou uma mensagem e disse: Imagina, eu tenho muita pluralidade de corpos e tal, e é um absurdo que você só viu isso, né? Mas não tinha, tá? Eu vi o que estava ali exposto. Você acha que a gente está caminhando de volta? Paty, eu vou ser muito ousada no que eu vou falar. Eu acho que algumas marcas nunca deixaram de fazer isso. Então, para algumas, não é uma volta, é uma permanência, assim. Existem marcas que até hoje estão consolidadas. Abre aí qualquer mídia de moda, qualquer rede social, e você só vai ver corpos magros. Só vai ver. E são marcas que sempre trabalharam isso. E quando eu tô falando dessas marcas, eu tô falando de marcas abastadas. Porque é isso. As marcas que têm menos acessos, né, midiáticos, econômicos, elas. E acho que também por conta da origem dessas marcas, em sua maioria, elas entendem a importância dessas discussões, né? Quando fala de pluralidade, também não é pluralidade só em quem está desfilando, é pluralidade em quem está na direção de desfile, quem está na produção, quem está costurando, quem está modelando. Porque aí também é muito bonito, né? Na passarela tá tudo mil maravilhas, super diverso, mas aí você vai olhar no backstage, mesma coisa de sempre. Então eu ouso dizer, Paty, que algumas marcas nunca deixaram de trabalhar com esses corpos, nunca deixaram, nunca mesmo, assim. E a gente sabe de marcas muito conhecidas, brasileiras, que inclusive já disseram que só trabalham com corpos negros para cumprir cota. Uau! Mas quando você fala que lá em Londres, né, que você falou que Uhum. pediram retratação, tudo, eles têm um apoio jurídico, né? Você não Exato. consegue fazer isso. No final, E o início tem comercial que ser também, né? jurídico, né? Porque no final Como das você contas, você aciona? precisa dessas empresas, né, megalomaníacas que mandam em tudo. Você precisa que essas empresas, né, botem o pé no peito. É. Porque marcas, por exemplo, não adianta eu, a Jal, estar lá discutindo isso. Eu não tenho força para mudar uma indústria. Eu não tenho força para mudar uma questão legal. Ainda que a gente some, né, o coro para essas discussões, mas no final das contas é quem tá lá no. Aquelas pessoas que você não sabe nem qual é o rosto, sabe? São essas pessoas que mandam de fato. E se essas pessoas não se movimentarem, a gente vai continuar tendo o que a gente Porque tem. por exemplo, na França, você tem lei que obriga você a dizer que foi manipulada a imagem. Uhum. Mas é uma lei, existe uma lei, né? Sim. Não é só um. Porque hoje também tem. Se você for na rede social e falar e fizer um barulho, você tem um tribunal público. Sim. Mas você não tem uma lei. Então acho que. E que não adianta. Entendeu? Mas aí a gente vai caminhar para a história da regulamentação da mídia, e que é um grande problema hoje que você encontra aí com né,
inclusive internacional, de não regulamentação. Ah, Né? E a gente está diante de um problema, olha que loucura, né? Que um influenciador trouxe à tona, que é uma coisa que a gente vem falando há anos e anos, que é a história da adultização precoce da meninada e tal, e com as redes sociais isso só potencializou. Mas você vê, a gente só conseguiu parar para debater o assunto porque o cara tem milhões de seguidores e o cara mexeu na ferida de um monte de gente. E tem um fator extremamente importante sobre a identidade desse cara. Ah, sim, ele é um cara branco. Porque existiam outros influenciadores falando sobre isso há muito tempo. Muito tempo. Que não eram corpos parecidos com dele. E assim, é extremamente importante o trabalho que Não ele fez, tá? estamos Não é- desqualificando de jeito não é nenhuma sobre isso. denúncia. Mas olha como também é problemático. Muito pelo contrário, inclusive o próprio, né, trouxe essa questão, Sim. porque um monte de outros Uhum. influenciadores já tinham batido nessa questão, influenciadoras mulheres, influenciadores pretos, influenciadores LGBTQIA+, e realmente só houve uma potencialização quando um cara branco, o eurocêntrico, vai lá e põe a boca no Isso é um trombone. trato micro do macro, né? Que é a mesma coisa que a gente precisa, no final das contas, quando a gente traz a discussão de novo para moda, regulamentação e tudo mais. Precisa, infelizmente, quem tá ali na cadeira assinando essas coisas, essas leis todas, precisa que essas pessoas tomem de fato partido. Porque já existe uma galera tentando combater todas essas situações nos seus desfiles, nas palestras, sei lá, dando é muito aula. louco como a gente ainda precisa estar falando sobre tudo isso ainda, né? Super, super. É Mas a incrível gente isso. precisa estar falando porque ainda existe uma É. disparidade aí absurda. Mas aí a gente vai voltar pro início de toda a nossa conversa, né? Eu quero estar no teu próximo desfile, eu quero que seja sobre flores. Eu quero que você esteja ali cantando Geraldo Vandré ali atrás e que a gente fale sobre flores e não sobre a problemática das dores que esses corpos precisam enfrentar. Total. Que é esse ponto que a gente tem que começar a discutir. O quanto essas pessoas estão exaustas de falar sobre temas que a gente já não deveria mais trazer para a problemática do dia a dia. Né? O quanto isso é chato. Né? Porra, eu deixo de fazer uma puta de uma coleção que eu posso falar dos girassóis do Van Gogh e eu tenho que falar sobre a dor de um corpo preto na favela, nas fronteiras periféricas da cidade, serem alvejados porque as balas encontram aqueles corpos. Sim, não são balas Né? perdidas. Não são balas perdidas. E é muito difícil, porque toda hora a gente tem que meter o dedo na cara da sociedade branca, né? O nosso lado, Sim. os Que é privilegiados quem da deveria história. estar no front, né? Tomando as Super. porradas. Exatamente. E aí acho que é isso, né? Eu acho que essas pautas precisam ser ainda faladas porque existe uma problemática social que precisa ser solucionada. Mas eu não acho que essas pautas precisam ser defendidas o tempo inteiro pelos corpos que sofrem essas violências. Ô, João, mas há algum tempo você já está também na linha de frente da educação. Sim. Né? Você está comecei na formando aí uma geração também de estilistas e tal. Conta também um pouco como é que é levar para essas pessoas um pouco do seu dia a dia, cultura e, enfim, o que você espera também dessa nova geração? Paty, eu acho que é isso. Eu entendo a educação como uma grande ferramenta, assim, de transformação do que está posto. Foi a grande ferramenta na minha vida, é a grande ferramenta. É, Eu acho que mais até do que ferramenta, é uma arma mesmo, né? De potência, de questionar o que está posto. Eu comecei na educação antes da moda, né? Eu comecei como professora no EJA, como professora em instituições não governamentais. E isso fez total diferença, assim, na minha vida, de também ir entendendo qual era a potência da educação nesse, nessa história que está posta. Há algum tempo especificamente, eu venho trabalhando o olhar da educação mais voltado para moda, especificamente, tanto com palestras quanto com aulas. Recentemente, eu fui coordenadora de um curso de moda aqui de São Paulo. Fiquei por 2 anos ali, foi extremamente importante. Eu acho que tem uma geração da moda. Eu acho que existe uma polaridade, como em qualquer momento da história, assim. A gente tem uma parte dessa geração que realmente eh, tem continuado esses questionamentos todos e talvez até com
com menos amarras do que a nossa geração tinha, e muitos deles falam, né? Acho que a gente talvez tenha uma liberdade de questionamento um pouco maior agora, porque vocês vieram também abrindo esses caminhos todos. Acho que as problemáticas continuam, mas esses corpos estão menos, eh, abaixando menos suas cabeças, assim. Mas a gente também vive uma história que tá aí nas pesquisas, né? Que parte da geração Z também é uma geração extremamente conservadora, assim, extremamente. Então, e aí eu não me estranho porque na história mundial tem sempre uma polaridade. Mas eu acho que a geração que tá, de fato, consciente com essas demandas vai revolucionar, assim, muito do que tá posto de fato. Acho que é uma galera que vem com os dois pés no peito, só precisa ser mais estratégica, mas isso também vem com a idade. É, porque o pé no peito também ele não soluciona muita coisa se você não tiver uma estratégia de combate mesmo. É, quase a tal da arte da guerra. Se você não tiver uma estratégia de como é que você vai acessando esses lugares, como é que você vai trazendo determinadas pautas, em que momento que você traz essas pautas, isso também é uma grande ferramenta de permanência também nesses lugares. Infelizmente, essa dança, né, das estratégias ainda precisa, ser feita, mas eu acho que é uma galera extremamente potente e eu acho que é revolucionadora, do ponto de vista discussível mesmo. Então é uma galera que não tem deixado essas pautas de lado, não. E aí é muito bonito de ver, assim, essa efervescência. Tem umas coisas muito engraçadas também, que é esse choque de gerações. Eu lembro que eu falava isso com a minha ex-namorada, a gente tinha 10 anos de diferença, eu 36, ela 26. E eu lembro que uma vez eu fui falar sobre um determinado assunto com ela, e eu usei uma gíria, que era uma gíria que a gente usava antes para camuflar determinada discussão, para se proteger, para só a gente saber. E aí ela falou: "Por que que você tá falando essa É gíria?" que gíria que é, É pelo amor de um Deus. pajubá que a gente usa. É. Aí ela: "Mas por que que você tá falando isso?" E aí eu falei assim: "Ah, porque eu já tô acostumada a falar." Mas ela falou: "Não, mas espera, não é só isso que eu quero saber. Por que que você acha necessário ainda usar essa gíria? O que que você precisa esconder? Porque não sei se você percebeu que vocês também vieram abrindo caminhos para que a gente não precisasse usar, se esconder mais de algumas coisas." E aí tem uns choques de geracionais que eu fico: "Nossa, verdade, né? Tal coisa que faz sentido." Então ela comentava muito assim: "Meu amor, a sua geração ajudou a abrir esses caminhos para que a gente não tivesse que se sujeitar mais a isso. A minha geração não se sujeita mais a isso." E eu falei: "Pô, verdade." Então eu acho que, de certa forma, a história já está sofrendo alterações significativas para esses corpos. A gente está fazendo parte dela, mas talvez a gente não esteja percebendo muito. Mas eu acho que a galera vai revolucionar, assim, o que não só o que é a moda como um todo, mas o que é a história que tá posta. Ou já o que que falta ainda para você conquistar dentro do mercado da moda? Puts, eu acho que o que falta pra mim, talvez, não sei se eu conquistarei, é paz mesmo. É difícil conquistar paz. Porque é Tem que ir isso. buscando no mundo todo isso. É, eu gostaria muito de conquistar a possibilidade de só viver e não mais sobreviver. E aí eu trago para essa frase inúmeras nuances, que é isso, de novo, econômicas, emocionais, acho que de uma tranquilidade de poder descansar quando eu quiser, de, enfim, poder abrir mão de alguns projetos que não vão de encontro, assim, com os meus valores. Eu já faço isso bastante, mas eu sinto muito o impacto disso, assim, financeiramente falando, sabe? Eu já abri mão de projetos, inclusive, com grandes cachês, assim, grandes do ponto de vista financeiro, Financeira. mas que não dialogavam, assim, com os meus valores. Eu tenho sorte de que os projetos que eu fechei, desde esses projetos, que talvez, né, não são conhecidos da massa, até projetos, por exemplo, com Disney, com a Adidas também é uma grande parceirona, assim, nessas discussões, inclusive, e que tem um trabalho extremamente responsável, a Adidas, Havaianas, enfim. Eu tive muita sorte, mas eu acho que é para além de sorte, assim, acho que é uma consonância dos valores, de fato.
E desses parceiros entenderem também aquela coisa que a gente estava falando, né? A gente precisa de quem está dando as canetadas, precisa que essas pessoas estejam no front. E alguns desses parceiros que estão nesse front estão entendendo a importância dessa canetada. Então eu tive, acho que mais do que sorte, né? Foi uma história que foi sendo construída a partir desses valores, do trabalho que eu realizo. Mas eu gostaria, assim, de que, sei lá, gerações que já estão aí e das que ainda virão, tenham um pouco mais de tranquilidade. Sabe aquela história que mãe fala muito pra gente? Ah, eu tô batalhando aqui pra você não ter que sofrer o que eu sofri. Que minha mãe fala muito, muito isso. Acho que eu tô batalhando aqui pra quem vai vir também não passar por perrengues tão absurdos assim, sabe? Quero poder, é isso, falar de coisas corriqueiras e relaxar e curtir uma praia de boas. No final, se você for falar de tranquilidade, também tem a ver com grana, né? Você saber lidar com o É, dinheiro, porque às vezes chega um projeto grande para você, com um cachê bacana, não sei o quê, e o que fazer, às vezes, né, com a grana? A gente tem, às vezes, a gente tem medo de perder aquela grana, daquela grana não ser bem aplicada, e você. retorno para escassez é uma É, coisa é um fantástica. fantasma isso. É muito presente isso, né? No Total, pensamento. total. E aí entra naquela coisa de cansaço de novo. É. Então são corpos que estão extremamente em alerta o tempo inteiro. Eu gostaria de não ter que estar mais em alerta, sabe? Acho que é um grande sonho. Ah, eu também. Tô sonhando com o Valtinho, Walter Moreira Salles, o Valtinho. É, porque falaram que toda vez que você exterioriza isso, o universo Nossa, ouve. ela exterioriza isso Então eu todo tô dia. exteriorizando o tempo inteiro para chegar ali, ó. É. Não, eu quero o Valtinho, eu Vamos ver o Brasil. quero ganhar de presente de casamento um caixa eletrônico dentro do meu quarto, para apertar um botão todo dia que ele jogar dinheiro em mim, Você vai ficar assim, né? falando, ai, chega, chega. Ah, É. eu quero passar por esse momento, é meu momento de paz. Esse vai ser meu momento de paz. Ô, Jal, dentro do mercado, quem foram as suas inspirações? E hoje, olhando para quem está aí, quem você acha que é relevante na indústria da moda ainda? Pô, Paty, eu tenho muitas referências, inclusive fora da indústria da moda, mas que foram Uhum. Importantes para você? importantes nesse processo. Acho que é isso. O maior deles é minha família, de fato, porque entendeu quais estratégias eram necessárias para que eu pudesse ter outras, né, possibilidades de futuro. Eh, eu tenho contemporâneas que eu admiro muito e já admirava antes de conhecer e que eu tive a sorte de poder dialogar um pouco mais aproximadamente. Acho que atualmente grandes referências para mim são Rainara Negreiros, Carol Barreto, você. Acho que tem uma geração que está muito próxima do desenvolvimento criativo, de fato, que eu curto muito o trabalho. Eu acho que uma das criadoras mais potentes que existem da atualidade, mas que talvez é isso, né? Esses espaços estejam sendo um pouco minados, mas eu acho ela incrível. É a Milena, da Mililab. Eu acho a Milena, assim, de uma sagacidade para uma. Eu acho que ela tem uns 24, 25 anos, talvez. Ela é muito Muito jovem para a precoce. bagagem que ela tem de propósito, assim, das discussões que ela traz. E mais do que isso, não só as discussões, como ela consegue equilibrar isso com o processo criativo e transformar isso numa coleção incrível, assim. A Milha, ela não tem se debruçado tanto, né, nas semanas de moda hoje em dia, ela continua trabalhando com moda, mas é isso, extremamente potente. Ela é uma pessoa incrível que eu admiro muito, muito. O trabalho, por exemplo, da Cíntia Félix, da Zé Marias, que, para além, né, de uma criadora, ela é uma educadora absurda, do ponto da coisa mais profunda do significado de educadora, assim, sabe? Ela é uma pessoa incrível. Putz, eu tenho tanta gente, eu gosto muito do trabalho que a Dendezeiro faz, o Izan e o Pedro fazem um trabalho incrível e que eles já conseguiram também estruturar do ponto de vista administrativo, jurídico, econômico a marca bem mais assim, extremamente estratégicos, extremamente inteligentes e tem um poder criativo muito grande e de discussões também. Então tem uma galera massa, assim, tem a Rafa Pinado, que tem o Currante em Favela, que, né, ressignifica o que são essas estéticas periféricas na construção de uma imagem, não só brasileira, mas também na moda. A Rafa Pinado é assim,
incrível. Então tem uma galera fazendo um trabalho extremamente profundo e necessário nessas discussões todas. Eu poderia discorrer tanta gente Você aqui. citou muitos nomes contemporâneos, né? Super, super. E Eu acho da que galera que veio da antes. galera que veio antes, eu curtia muito e ainda curto o trabalho do Walter Rodrigues. Eu acho que foi um dos designers que eu mais admirava, assim, ainda admiro. Mas eu digo, porque eu lembro que eu fui assistir uma palestra dele uma vez. Eu acho que eu tinha recém entrado na faculdade. Eu já gostava muito do trabalho dele. E o que me chamou muita atenção foi quando ele falou um pouquinho do processo criativo dele. E aí eu lembro que ele falou que ele tinha ido num mercado de peixes, ele viu tipo umas sardinhas assim, eu não lembro qual era a temática do trabalho. Ele mostrou a foto dessas sardinhas, eu falei, onde esse homem vai chegar, gente? O que tem a ver essas sardinhas? E aí ele foi falar de como reluzia a escama da sardinha para não sei o que lá, e aí que isso virou tal trabalho. E aí quando ele mostrou o trabalho, assim, a temática não era sobre o mercado de peixes, não tinha nada a ver com isso. Mas de onde é que veio o pensamento criativo dele para transformar tal textura, tal estampa? Eu fiquei tão enlouquecida assim com a profundidade de discussões. Ele teve narrativas também, super intelectualizadas a respeito, super acadêmicas também. E aí eu lembro que eu fiquei apaixonada. Eu que já era fã, o Walter para mim era um grande nome, assim, que eu me debruçava o tempo inteiro para saber do trabalho dele. Eu gostava muito do trabalho do Jun Nakal também. É, Quem mais? O próprio Valério Araújo. O Valério, pra mim, ele é de uma coragem numa época em que coragem valia, hoje em dia também, né? Mas nessa época especificamente, valia inclusive sua vida, assim, essa coragem. E ele trazia não só pautas, mas o próprio corpo do Valério é um corpo político, né, na moda. Então, o Valério também era uma pessoa que, se chegasse perto de mim, eu bambeava, assim. Uhum. É, Então acho que tem uma galera assim que foi abrindo esses caminhos, sabe? Acho que tem algumas questões, né, que são da história, que eu questiono muito, né, de como eram as tratativas como modelos, né, essa tratativa de que eram corpos cabides, né, que você não tinha nem identidade. Mas consigo entender algumas situações assim do da história. Acho que tem entrado em contato um pouquinho mais com a história do Clodovil recentemente por conta de um outro projeto. Foi muito importante também. Acho que eu ainda tinha uma imagem um pouco estereotipada do que era o Clodovil, até entender que algumas nuances da história dele foram também escudo de proteção, assim, para algumas coisas, né? Por também ser esse corpo num mundo em que, nossa, né? Imagine ser um homem gay naquela época e botando banca, assim. Além da sagacidade dele, né? Ele foi talvez o primeiro criador brasileiro que começou a, enfim, trabalhar com collabs, com marcas que não tinham a ver com moda. Sei lá, ele assinou lá o design de um carro, o design interno de um carro, esqueci o nome, era o Monza, acho que era o Monza. Ele fez, enfim, parcerias que você nem imaginava, assim. Então, foi importante também entrar em contato um pouquinho mais com o Clodovil, porque eu tinha mais a imagem dele da figura apresentadora, assim, conhecia um pouco do trabalho dele na moda. Mas eu acho que é isso, assim, a gente... Puxando daí, com quem você gostaria de fazer uma collab? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer Nossa. marca, Não só marca? carro. Não só Não, marca? não, qualquer pessoa. Eu não sei se seria uma collab, na real, mas eu acho que existe uma pessoa, acho que é, pela importância que ela tem na história da música, enfim, eu acho que eu tenho uma admiração muito absurda com as estratégias dela também de furar algumas bolhas. Meu sonho é vestir Beyoncé, velho. Ah, Eu quero muito um dia que ela me fale assim, ó, eu quero esse tipo de roupa por isso, isso e isso. Aí eu fale, olha, isso aqui eu não faço por XYZ, mas eu faço isso daqui. Bora juntar? ela ficaria ótima com os cadarços. Nossa, ficaria. Mas eu acho que de collab, eu queria muito, acho que tem uma marca que eu tenho admirado muito o trabalho hoje em dia e que eu já tenho uma parceria mais aproximada. Queria muito um dia desenhar uma coleção para Adidas, muito. É um parceiro assim que eu gosto bastante de trabalhar, eles são muito massa. E tem, de fato, esses valores muito estruturados. E eles se posicionaram muito bem na situação do designer.
Acho que é isso, mas tem bem mais coisas assim que eu gostaria de fazer. Tanta coisa. Eu queria muito assinar, por exemplo, que não seria uma collab, né? Mas quero muito. Eu tenho cada vez mais voltado o meu olhar para as artes plásticas. Então eu quero muito uma exposição, assim, com as texturas que eu desenvolvo. E não necessariamente uma exposição de moda, uma exposição sensorial, assim, que as pessoas pudessem entrar em contato, entrar nessas texturas, sabe? Que as texturas não fossem algo desse tamanho, que fosse um ambiente como um todo. Então tem muitas vontades, assim, muitas, e que são coisas que dialogam, né, com a minha visão de mundo de uma forma geral. E para a gente encerrar, Jal, porque já estão apitando aqui para a gente do nosso tempo. Pode ter muito rápido esse É sempre podcast. muito pouco, né? Eu acho que quando a conversa engrena, a gente podia levar mais umas 2 horas. Mas, enfim, o pessoal de técnica é meio preguiçoso, sabe? Depois não querem editar, acham que é muito material. E a dele ali O nosso marxista, nosso antifá. É, Mas o que você projeta agora para os seus próximos passos de carreira? Você já tem um nome super consolidado e tal. O que você quer agora fazer? Além de descansar, Paz. Eu acho, de Paty, paz. que quero muito conseguir acessar outras pessoas. Pessoas, eu digo, que diz respeito ao âmbito educacional, assim, por meio da moda. Então, estou fazendo essa pós em educação porque eu quero entender como é que as narrativas, né, que são tão importantes para aquilo que eu trabalho, podem também ser ferramentas de transformação social mais massivamente, falando e mais intencionalmente, assim. É, Quero voltar para salas de aula, não vou largar o meu trabalho com a moda porque eu acho que existem outras coisas ali para além de ser meu próprio ganha-pão. Mas eu vejo muito a ferramenta da educação como um grandíssimo pilar, assim, para que eu de fato consiga fechar a conta daquilo que eu faço nos desfiles, nas palestras, enfim. Acho que a educação é uma coisa que tem gritado muito, assim, para eu voltar para salas de aula. Eu tô afastado das salas de aula há alguns anos, assim, das salas de aulas há alguns anos. E eu quero muito voltar, assim, porque fez uma diferença absurda as professoras que eu tive na vida. Eu lembro de meu olhinho brilhar e falar, putz, tal coisa pode ser possível. E eu só pensava isso porque as docentes que eu tinha ali na minha frente iam expandindo esse meu olhar para o mundo também. E eu não tô falando nem só das professoras que eu tive na faculdade, tô falando do ensino básico mesmo. Tive uma professora de história que ela mudou a minha vida, assim. Tive uma professora de literatura também que mudou a minha vida. E quero muito voltar para a sala porque eu acho que a sala de aula vai complementar, ou melhor, vai completar mais do que complementar essa narrativa que para mim me é tão urgente assim, sabe? E acho que é isso. Em uma única frase, já, o que você falaria para a nova geração? Nossa, coragem. Coragem é o rolê, sabe? É muito doido eu falar isso porque eu recebi essa mensagem, digamos assim, recentemente. E coragem pode significar tanta coisa para tantos âmbitos, né? Em tantas realidades. Mas precisa muito, assim. A gente tá vivendo um mundo tão doido, tão bizarro, e que também poda tanta coisa, né? Então acho que é coragem mesmo. Persistência é fogo, a gente tem que ter, mas, pô, o corpo também cansa, né? Mas eu acho que coragem movimenta muita coisa. Vai com medo mesmo. Tem que ter pé no chão para outras também. O medo é muito mais gostoso. É, Mas cansa. é. Gostaria de ser. Gostaria da ausência do medo, apesar de entender a importância do medo, mas acho que, né, a significância do que é o medo para outros corpos é outra É coisa, diferente. assim, Como chama sua mãe? Ela chama Naohan. Não, né? Nossa, que nome Orhan. bonito. Anaua. Ana Orhan. Orhan. Nossa, que nome bonito. E a sua tia? Minha tia é Lulu. O nome dela era Maria de Lourdes, Ah, mas eu sempre chamei ela de Lulu e eu nunca chamei ela de tia, o que era muito estranho. Todas as que minhas louco. outras tias eu chamava de tia. Só ela eu chamava de Pela... Lulu. Talvez seja por conta da proximidade mesmo, né? É uma doideira, assim, uma doideira. A Lulu é Que bom. sisterzinha aí. Eu quis citar o nome das duas porque foram muito importantes aí na tua Super, caminhada e E super. para todo mundo que vai Ainda consumir sua marca, né? porque elas estão lá a entender, né? na presença da marca. Não, em tudo. A marca só existe por conta delas, assim.
Eu acho que é isso. Eu acho que eu criei muita marca pra falar um pouco de coisas que eu não conseguia falar, né, verbalmente. Mas eu criei também por esse sonho de mudar a vida, assim, da minha família, que eu cansava de ver, assim, as E coisas que você conseguiu? aconteciam. Eu acho que tô Tá no conseguindo. caminho. Eu acho que é uma trilha que não se finda e não vai se findar mesmo depois que eu ancestralizar também. Vai dar continuidade com outra galera, assim. Então, acho que é isso. E é muito bonito viver, né? Eu sou bem apaixonado, assim, pela vida. Acho que por isso que me é tão cara, assim, a presença das pessoas. É por isso que me atravessa tanto a ausência. E você viu que a Jol é uma apaixonada por relojoaria, né? É, eu vi. Eu amo relógio. Tô de olho aqui, ó. Já tinha visto ali. Eu amo relógio, mas mais que relógios eu amo anéis. Também gosto. Nossa, eu amo. Ah, já bora trocar. Qual é o número do teu anel? Esse aqui eu comprei na Feira do Bexiga. Qual que é o número do seu? Sabe Eu aquele não número? sei o número, sabe? O Mas meu é podem 21, trocar. 22. Vê aí se. Ah, você viu perfeito, pô. Obrigada pelo presente. Antes da gente começar o escambo, faz o encerramento aí, Gustavo. O encerramento é que a gente precisa falar sempre pro pessoal dar um clique ali no sininho, né? Se inscrever no canal, porque, pô, isso fortalece a gente aí. Super. Porque tem muita gente que entra, gosta do conteúdo, assiste, mas Chega não, no final. porque só visualização, né? Hoje a gente tem outros meios disso aumentar e de ser mais relevante pra gente E a aqui no gente não tá canal. nem pedindo para monetizar. Por Precisa enquanto. colocar o QR Code aí, faz o Pix, gente. Vamos ferrar o Trump, vamos usar o Pix, vamos mostrar para ele que a gente é capaz, que a gente chega lá. É isso, Mas Zan. tem uma frase específica que vocês queiram que eu fale certinho? Não, acho que Faz o seu arroba. Ah, Zoeira é Brand, importante. não é? E pronto. Né? E joga pro universo, né? é isso. É, Então, acho que primeiro agradecer, assim, foi uma troca super importante. Vocês trocaram o anel? Não. Ele é muito novo ainda. Daqui uns meses eu ligo pra você, a gente troca. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante de falar, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas ontem eu tava falando isso com umas amigas, eu fui no show da Lued Luna, e eu tava falando que hoje eu ia vir gravar com você. E aí eu falei, putz, a Paty é uma pessoa muito importante, assim, tem uma coisa que pra mim sempre me brilhou muito aos olhos e que foi o que destacou, assim, a nossa troca pra mim. A gente é muito acostumado, por exemplo, quando há alguma entrevista, alguma coisa do tipo, todas as nossas falas são cortadas, são reeditadas, muda completamente o conceito e a narrativa ali. E a Paty foi a primeira pessoa que me entrevistou, qualificou o meu trabalho, respeitou o que eu falei e não editou nada do que eu falei. Tanto é que eu levei um susto quando eu vi a matéria, que eu falei, ué, ela não mudou nada do que eu escrevi. E isso parece uma coisinha pequena, assim, mas não é. É assim, ainda mais com um poder, assim, e a importância que você tem no mercado de moda, Paty. O respeito que você teve, assim, com o meu trabalho e tem sempre, para Pô, mim me uma emociona. coisa Mano Brown, leve isso em consideração, tá? Pô, para mim é uma coisa assim, sem explicação, que deveria ser o básico, né? Mas não é, Mas não é. Então, fico muito feliz assim com o convite, para mim é extremamente importante assim estar aqui com vocês, poder ter essa troca. Acho que olhar o olho no olho para mim é muito importante. Tô muito saudade da parte também. Mas acho que é isso, assim. Então, agradecer primeiro. Dizer que quem quiser saber do trabalho, tem o Jal Vieira Brand, arroba o Jal é JL, gente, porque o que tem de gente escrevendo JAU, é de Jaú. Jal Vieira Brand, acho que é isso também, acompanhar o trabalho que vocês têm feito aqui no As Favas, compartilhar, assim, muito, acho que tem discussões extremamente importantes que estão sendo trazidas para cá, tem tantos episódios que vocês têm gravado ainda que ainda vão ao ar, Uhum. e acho que é isso, né? Que outro lugar a gente tem espaço para falar sobre coisas tão profundas como a gente falou hoje. Então, obrigado, assim, sem pelo espaço, cortes, de né? verdade. Sem cortes, sem cortes, porque nós somos todos de verdade. E é difícil, gente, de verdade. Total. Mas, Jaú, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui com a gente num fim de semana. E eu sei que a vida é corrida, né? Mas muito, muito, muito obrigada. É recíproco o sentimento.
Valeu, Ele já gente. começou a rasgar cedo. Aí, Valeu, gente. Tava levantando e indo embora. Não, mas sem esse cara nada seria possível. Gente, vocês querem rasgar cedo? Agradecer a Bia, né? Maria Maria tá Beatriz, aqui. divulgadora. Tá pedindo, gente, chega. Ó, tô acabou. até arrepiado aqui, ó. Bonitinho. Obrigada, gente. Até Imagina, próximo. beijo. Valeu.